Olha, continua mal parada a questão da crise dos Correios estatal brasileira, que no governo Lula começou a dar prejuízo, vinha dando lucro desde o governo de Michel Temer, com a lei das estatais anulada no início do atual governo do presidente Lula. Bom, o fato é que os Correios começaram a dar prejuízo. Somente este ano esse rombo pode somar 10 bilhões de reais. Até agora, no governo Lula, são 23 bilhões de reais de prejuízos, que adivinha quem vai sobrar para quem, né, tapar esse rombo? Exatamente aqueles que pagam impostos no nosso país. E a situação do Correio só se agrava porque, afinal de contas, aquela operação de empréstimo de 20 bilhões de reais, que era um socorro para pagar essas dívidas, inclusive, né, junto a bancos privados, ela foi barrada pelo Tesouro Nacional, que entraria de avalista de uma operação que é praticamente impagável, né? Pela qual o governo estava disposto a remunerar os bancos em juros, né? Com juros padrão banco master, né? De exploração, uma coisa assim absurda. Aí o Tesouro Nacional disse: epa, aqui não podemos concordar com isso, e a coisa ficou meio mal parada. E o governo reluta em tomar providências para resolver o problema dos Correios. Né? Uma empresa tecnicamente falida, estão quase 60 mil funcionários, dos quais 56 mil movem ações trabalhistas contra os Correios. Tem ali um processo em curso que é para fragilizar ainda mais a empresa. E vendo com lupa o que acontece nos Correios, tem um detalhe que chama a atenção, salta aos olhos. É o plano de saúde dos funcionários dos Correios, né? Chama Postal Saúde. Imagina que esse plano de saúde drena bilhões e bilhões dos cofres públicos todos os anos. É, né? Um plano de saúde super generoso, único no mundo praticamente. Além dos cônjuges e filhos dos funcionários, o plano de saúde também beneficia os pais dos funcionários. E mais de 203 mil aposentados. 203 mil aposentados também são assistidos pelo generoso plano de saúde dos Correios. O resultado é que a cada trimestre, a cada 3 meses, 700 milhões de reais em média de rombo nesse plano de saúde, né? E a questão é que esse rombo do Postal Saúde aumentou em 80% em relação ao ano passado. O envelhecimento dos segurados, dos beneficiados, reduz a chance de recuperação do Postal Saúde, né? Tem um custeio anual de quase 2 bilhões de reais e consome, só esse custeio já consome 10% do que resta de faturamento dessa estatal. Bom, o fato é que, à medida que o tempo passa, o tempo voa, o fechamento dos Correios parece ganhar corpo. Vamos aguardar para ver. Voltamos agora a São Paulo com Thaís Freitas. Pois é, Cláudia, até para contar que, olha, no Jornal Gente desse sábado, nós entrevistamos o Marcos Pestana. Ele foi integrante da direção dos Correios nos anos 90, começo dos anos 2000, e tem acompanhado a situação da empresa, não é? E aí ele fez uma pergunta dentro de um raciocínio que é o seguinte: nesse momento de alta competição no setor, não existe mais monopólio estatal nesse setor de entregas. Com as mudanças que aconteceram, com a guinada do comércio eletrônico, com a necessidade de cada vez mais competitividade, preço, eficiência, tem sentido que os Correios continuem sendo administrados pelo Estado? Há necessidade de que um país tenha um serviço estatal de Correios, sendo que a necessidade hoje mudou em termos de demanda e de entrega? Acho que essa é a pergunta que está muita gente se fazendo. Tem uma coisa que é a administração péssima, que leva também a esse resultado. Mas não é só isso, não é? O setor privado está voando na entrega, voando. Muitas empresas gigantes, nacionais, internacionais, competindo ali por centavos, por segundos de agilidade. Tem muito operador gigante nesse mercado, não tem ninguém brincando. E aí tem os Correios ali parados, sentados nessa profusão de benefícios, não
tem como dar certo, né? A gente já teve outras privatizações, eu me lembro quando teve, olha só, faz tempo isso, hein? A discussão sobre a privatização da VASP, que era o serviço de transporte aéreo do estado de São Paulo. E aí, quando isso foi colocado em pauta, até não foi uma privatização esquisitíssima na época, mas isso são outros 500, não é? Muita gente falava, mas nossa, como é que um estado como São Paulo vai ficar sem uma companhia aérea? Ué, ficando, não é? Não fez diferença quem era o dono da companhia. A gestão faz diferença. E acho que essa é a discussão que está sendo levada agora, né, Cláudio? A questão é que a gente vê os Correios, né, deteriorando, envelhecendo, né, e declinando há vários anos, porque não se modernizou. Os Correios, não, ao contrário do que aconteceu no mundo inteiro, não adotou as modernas tecnologias, não se aproveitou delas para crescer, né? Os Correios, mundo afora, por exemplo, via de regra, viraram provedores de internet, viraram companhias de telefonia celular, enfim, se transformaram. Mesmo aqui na França, que estatiza tudo, Cláudio, também tem... O privado é muito importante na administração dos Correios daqui do La Poste. Tem inclusive um banco, né? Então, e se reinventaram durante todo esse tempo. Se reinventaram. E os Correios aqui, ao contrário. Os Correios houve um declínio, sobretudo nos governos Lula, porque ele sempre quis entregar os Correios à gestão de sindicalistas completamente despreparados para a função. No atual governo, ele nomeou, como presidente dos Correios, no início do seu governo, um indicado do grupo Prerrogativas, que é um grupo de esquerda de advogados militantes do PT, que nasceu em São Paulo. Mas, na verdade, a relação que esse cara tinha com o presidente era no churrasco. Ele era conhecido como o cara que é o churrasqueiro do Lula. Enfim, quando é uma empresa gigante, né, que já teve mais de 80 mil funcionários, houve planos de demissão, etc. e tal. Bom, o fato é que agora restam menos de 60 mil, dos quais um grande número, né, simplesmente está buscando o seu antes que acabe a empresa. Todo mundo percebe que o fim da empresa é inevitável, inexorável. E a rapaziada, então, é para isso que serve a Justiça do Trabalho, vai lá tentar, de todas as maneiras, tirar um pedacinho ali para garantir um pouco dos seus direitos, né? E é uma situação que eu não vejo como, viu, Thaís, Sônia, eu não vejo saída mesmo, a não ser enfim, o fechamento da empresa. Vai fazer outra coisa, né? A gente imaginar que só uma empresa tem um rombo de 10 bilhões de reais só este ano para cobrir, sem contar os 23 bilhões do início do governo Lula para cá, é complicado. E a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, já coloca ali fora da meta, né, mais 10 bi para empresas estatais. Leia-se Correios. Já estão achando que vai dar esse prejuízo de novo.